Bom dia, terça-feira, dia 25 de novembro. Hoje o dia vem bastante agradável. A lua ingressou em Aquário agora no início da manhã e está seguindo para um sextil com o Sol, que vai ser perfeito no meio da tarde às 14h27. Nós tivemos um período na madrugada e início da manhã com a lua fora de curso, mas agora tá bom para as iniciativas. Bom, gente, eu recomendo principalmente as iniciativas com plano, coisas que vocês têm domínio, isso flui muito bem. Até para a exposição, pensando nos luminares como os favorecedores da popularidade, né, pode ser interessante. Mas nada de alto risco, tá, gente? Porque o signo de Aquário é um signo onde a lua não tem domínio, não tem dignidade essencial. Ela fica peregrina, né? E isso tira um pouco, né? Tira muito o poder da lua no controle dos assuntos. E também o aquário é um ponto onde o sol tem a debilidade do detrimento. Mas é um aspecto leve, então ele não cria problemas de uma maneira geral, mas ele é muito melhor aproveitado para as atividades que você tenha controle. Então hoje você pode se beneficiar desse sentido da popularidade e alcance de sucesso para se expor, apresentar uma reunião, uma aula, um trabalho, ter uma conversa, fechar um negócio, pode ser legal. Até se expor em redes também pode ser interessante, né? Devido a um bom aspecto entre os luminares. Mas nada do alto risco, como eu falei. Todos os assuntos se beneficiam de contato favorável entre os luminares, né? Vamos tendo facilidade para o alcance dos objetivos de uma maneira geral. Mas só o fato da lua estar no signo do ar já cria um pouco mais de motivação no clima. Bom, como a gente não tem um aspecto logo em seguida a esse entre lua e sol, a gente ainda vai perceber a fluência desse aspecto diluindo gradualmente desde o meio da tarde. Olha, o momento perfeito do aspecto é às 14h27, a gente pode dizer que até o final da tarde a gente percebe ainda, né? Porque a lua vai muito gradualmente aumentando a influência do sextil a Marte, que é o próximo aspecto, e vai ser na quarta-feira, às 14h21, também no meio da tarde, quase 24 horas depois, né? Então, isso vai deixando esse espaço longo, né, entre os dois aspectos da Lua, que não muda muito rápido a influência. Então, a gente vai sentindo essa leveza e aumentando a influência do sextil. O sextil entre Lua e Marte, ele já começa a ser percebido com um pouco mais de força desde a noite. E olha, ele vai acrescentar mais vibração, mais motivação, mais energia, mais vontade de tomar iniciativas, experimentar as coisas novas. Ele cria uma vibração bem presente. A gente precisa manter atenção ao alto risco. E se você tiver algum assunto que seja de alto risco já programado para hoje, que ele seja muito bem planejado. A natureza do aspecto é boa e ela pode ajudar esse passo a mais, né? Dar um passo, seguir adiante, mas a gente precisa lembrar que aqui, quando Marte está ali no signo de Sagitário, sozinho ele já tem uma vibração do fogo um pouco além da média, num ponto onde ele não tem domínio, né? Marte não tem domínio ali no signo de Sagitário. E o Sol já está se aproximando de Marte, ele já está sob os raios do Sol, começando a ficar oculto, o que acrescenta ainda mais calor, né? Então, essa configuração do excesso do calor para o alto risco, ela pode ser um pouquinho escorregadia, né? Um pouco exagerada. Então, se você tiver alguma coisa importante programada, ela pode dar super certo se você já tiver planejado, tiver controle sobre os assuntos. Caso contrário, assim, eu penso que na fluência cotidiana, fique atento, se forem surgindo caminhos muito diferentes, oportunidades assim, avalia antes, tá? Porque o ímpeto da tentativa, ele vai ficando muito exacerbado, né? E mesmo a natureza do aspecto sendo boa, como Marte está começando a ficar oculto pelo Sol, ele entra na faixa do ponto cego, né? E de repente a gente deixa de ver alguma coisa importante, né? Então, o que a gente vai ter entre terça e quarta-feira é um clima muito vibrante, ele vai ganhando cada vez mais vibração. Hoje na quarta ele vem equilibrado, na terça, desculpa, ele vem equilibrado, mas quando virar para a quarta a gente já vai sentindo essa super vibração no clima. E vai ser super interessante amanhã, porque no meio desse perfil de fogo, assim, vibrante, com calor, lua em aquário, né, que também tem calor, nós vamos ter aqueles dois trígonos de água, né? Vênus, Júpiter e Vênus, Saturno. Dá uma diminuída na barulheira, mas a Lua é quem comanda o clima, né? E amanhã o dia vai ser bastante favorável no sentido de prosperidade geral, né? Mas devido a esses trígonos de água, eu diria para vocês que
no processo criativo, artístico, artesanal, assim também. E nesse campo mais da abstração também, né? Então, assim, uma percepção de justiça divina, de sensibilidade, assim, questões ligadas à espiritualidade também, ele é muito bom. Então, a gente pega um perfil desde uma prosperidade para campo material, como um sentido abstrato, assim, de confiança também, bem interessante, né? Muito interessante ficou a quarta-feira, porque Marte se insere bem no meio desses dois trígonos de Vênus, né, trígonos de água, e ele, esse aspecto de Lua, né, com Marte vai ser vibrante no meio desses trígonos, né, bem imersos, assim, né, bem submersos, uma coisa bem profunda mesmo, né. Amanhã é um dia muito criativo, bastante fértil, então se programem aí para ter bons resultados, tá bom? Mas amanhã eu volto a gente falar um pouco mais da quarta-feira, mas já dá para vocês perceberem que terça e quarta são dias bons, né? Amanhã um trígono entre Vênus e Saturno, que é o último aspecto do dia, vai ser à noite, 20h48, dá para aproveitar bem amanhã também, tá bom? Então uma ótima terça para vocês, até amanhã.